Luizinho, chegamos na 29ª. Errei? Não. Uau, tá certo. É porque no vídeo passado, nós estamos em 2023, né? Você falou 2021. E eu falei 2021. Né? Não, mas você estava pensando no século. Ah, você tem uma boa razão. É amigo, é isso mesmo. Estou aqui para defendê-lo. Eu falei. Mas hoje você não precisa de defensor. Não, né? que eu seja o defensor. Não precisa, porque hoje tem defensor. Tem aqui. Defensor. Vamos falar com ele daqui a pouco? Formado, treinado, experimentado. Eita, vamos ver o que vai acontecer então daqui a pouco. Daqui a pouco. Nós estamos indo bem, tá feliz, contente? Eu tô feliz, eu tô contente tô com os feliz. resultados. Às vezes eu fico achando que eu não tô muito jornalista. Eu falei, nossa. Você tá famoso, Luiz. Não, famoso, pois é, cara. Você entra num lugar, a pessoa fala, tô vendo o podcast. Tô vendo o podcast. Poxa, que legal. Isso só aumenta a nossa responsabilidade. Mas eu sempre falo assim, não, é uma brincadeira que tá divertido. Tá divertido, verdade. Porque se a gente encarar muito a sério, parece que o negócio aí pega, fica pesado, não pode. Não pode. Como o assunto hoje é sério, mas a gente vai conversar. A gente vai conversar, nosso entrevistado é... Quem é? Dr. André Marques. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Vila. Nós que agradecemos a presença, ficamos honrados com todas as novidades. Aliás, eu vou pegar um gancho aqui, Luiz. A conversa do antes e do depois é muito legal, né? Muito. Então, gente, nós estamos pensando em fazer o seguinte. Nós vamos fazer o podcast é gratuito para assistir. Mas depois... Se vocês quiserem ouvir o antes e o depois, a gente vai fazer pay-per-view. Brincadeira. Doutor André, muito obrigado de estar aqui com a gente, trazer toda essa bagagem que a gente vai tentar aqui explorar o máximo dele, né? Da história, enfim. Obrigado por ter aceitado o convite. E fique à vontade, está em casa. Muito obrigado. Né? Fique bem à vontade com a gente. Por onde começamos, Luiz? Olha, tem muitos assuntos, né? Mas assim, eu gostaria de começar perguntando ao André, assim, o que ele hoje considera como inovação na área jurídica, né? Na área de advocacia. Legal, Luiz. Primeiramente, mais uma vez, agradeço a oportunidade, acompanho vocês. Obrigado. Sempre que possível. Sim. E admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado. Luiz, a advocacia, ela vem se modernizando. Né? Hoje, nós não praticamos mais aquela advocacia que há 20, 30 anos, ela era feita de uma forma ainda no papel de uma forma ainda muito rústica. Hoje nós estamos revestidos de inteligência artificial, softwares, ferramentas, redes sociais, uma forma de comunicar também que já não é mais a mesma de antigamente. Então, tenho 40 anos, aproveitei e vi um pouco desse crescimento da área jurídica, procuro também me aperfeiçoar nessa tecnologia, com essas ferramentas. Então é importante que hoje o operador do direito, nós enquanto advogados, mas todos que estão envolvidos, né, entendam que a tecnologia veio nos servir, veio aperfeiçoar nossa forma de atuação, que agora é muito mais dinâmica, ela é muito mais incisiva, ela é muito mais rápida. Antigamente um cliente te consultava por algum assunto ou por alguma razão e você tinha algum tempo para fazer as suas pesquisas. Hoje é muito rápido. Muito rápido. Com ferramentas, inclusive, que te auxiliam na pesquisa, como o ChatGPT, imagina? Isso aí hoje... Você monta uma peça ali em 2 minutos. Exatamente. Então, a velocidade ela é assombrosa. Claro, todos que estamos envolvidos com isso, a gente tem o cuidado de revisar, de checar, mas, ao meu ver, na minha opinião, é um caminho que não volta mais. Que nós todos temos que nos adaptar. Quando se digitalizou todos os processos, exato. Eu lembro que você ia às vezes no fórum, o pessoal com aquela pilha de processos,
Hoje está tudo digital. Físico, né? E aí o pessoal, muita gente reclamou, ouvi bastante gente reclamar. Não, mas verdade. digital é complicado, porque tinha o papel, eu corria lá, corria aqui, mas não tem volta. Não tem volta. Não tem É. volta. E facilitou bastante, né? Muito. A produtividade dos advogados realmente cresceu. O número de demandas também, depois a gente fala um pouquinho disso, também aumentaram, cresceu, claro. O acesso ao judiciário, que é um direito constitucional de todos, né? Claro. Então, essa informação, a tecnologia, isso daí vem modificado para toda a sociedade o entendimento do direito de cada um. Né? E isso faz com que a exigência aumente, não tenha dúvida. Sem dúvida, verdade. Ele tem uma história, Luiz, interessante, eu perguntei aqui, eu vou contar um pouquinho do pay-per-view, não tem problema, né? De como que ele chegou no direito. Sim. E tem uma história interessante, que a gente até falou que são experiências que no fim agregam para uma situação que você nunca espera que você vai estar lá. E de repente você está, e quando você está lá, você fala, puxa, eu trabalhei nisso e isso juntou com isso. Conta para nós essa história. Poxa, Vila, essa história é bem bacana. Rememorar isso Ótimo. é muito saudável. São memórias que eu jamais vou esquecer. A minha vida no direito, ela não começou ao contrário do que muitos acham e até o que muitos praticam, não começou na advocacia, não começou nos escritórios de advocacia. Eu comecei lá atrás, trabalhei em banca de jornal, onde já me despertou aquela vontade de ler. Afinal de contas, eu tinha um acervo na banca, né? Sem dúvida. Jornal todo dia, biblioteca todo dia, palavra cruzada todo dia. Então, só revista de fofoca que não me interessava. Mas aquilo já me despertou com 14 anos uma vontade ali da leitura, do estudo. Sempre tive esse amor pela leitura. Bom, passado alguns anos, já com 18 anos, eu entrei no mercado financeiro, né? Meu primeiro emprego foi no Banco Bradesco, já foi uma experiência fantástica. Trabalhava em departamento, aí vai naquele processo de crescimento que as grandes corporações traçam para você, né? E você vai desempenhando ali o papel e vai que vai. Mas foi sempre voltada a uma área comercial, a vendas, né? A minha vida pregressa dos escritórios de advocacia foi comercialmente. Aguçada. Sim. Então, Bradesco, depois Banco Real, antigo Banco Real. Todo mundo lembra aquele prédio bonito na Paulista, né? Era a matriz do Banco Real. Foi ali que eu fui jogado, vamos colocar assim, para atender as empresas, né? Aí você já começa uma área corporativa. Exato, né? Luiz. Foi onde eu fui entender o que era um empresário, o que era uma empresa, o que é essa atividade mercantil, o cheque, a nota promissória, o empréstimo. Então, isso realmente foi uma experiência que foi me moldando e me amadurecendo para o direito, né? Para o direito, exatamente. Né? E fui percorrendo, depois Banco Santander, depois Banco Itaú, que foi minha última passagem em banco. Saindo do Banco Itaú, foi até um momento que eu faço questão de falar, foi um momento duro na minha vida pessoal, porque essa transição, ela não foi preparada, ela foi imposta. Sim. Né? A vida fez isso, falou, olha, o banco não te quer mais. Legal, então o que você vai fazer da sua vida? Você já tinha o curso de Direito? Eu sou formado desde 2007. 2007. Desde 2007, mas no pay-per-view, confidenciei aqui ao meu amigo Vila. Apesar de ser formado em 2007, na época ainda como gerente bancário, eu não me preocupei em me habilitar na ordem dos advogados. Sim. Né? A minha vida estava meio focada para banco, então eu estava muito concentrado naquilo. Sim, não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Saindo do banco,
Aí foi aquele desespero, porque recém-casado, e aí, o que eu vou fazer da vida? Né? Outros bancos já estavam um pouco limitados, porque eu já tinha passado praticamente nos bancos, nos maiores, vamos colocar dessa forma. Bom, me arrisquei, tive ajuda da minha, não é nem esposa, é companheira, é sócia, é parceira, que possibilitou termos o escritório, né? Porque o escritório demorou ainda a crescer. Eu não quis trabalhar para ninguém, eu quis montar o meu escritório. Eu quis ser o protagonista da minha carreira. Eu sempre disse isso em todos os lugares que eu passei. Eu sempre gostei de ser o protagonista da minha carreira. Não seria diferente no direito, né? Então, passei na OAB já um pouquinho mais velho. A minha inscrição na Ordem dos Advogados é de 2016. Me habilitei na OAB, montei o escritório, já em São Paulo, na Avenida Angélica. E aí até o escritório engrenar, é aquele perrengue, né, Vila? Sabe como é que é negócio novo? Claro, tudo que começa. Mas quando eu tive a iniciativa de montar o escritório, eu já tinha como objetivo, tinha como um foco, advogar para a empresa. Era um conceito que eu li de um autor chamado Gladstone Mahmed, um livro muito bacana. O nome do livro chama-se Proteção e Blindagem Patrimonial, algo do gênero. E ele aborda essa questão, apesar do nome ser um pouquinho diferente, mas ele aborda essa questão, essa cultura do americano principalmente, em ter advogados, um corpo jurídico para acompanhar, um corpo jurídico para lhe atender. Preventivo. Antes dos problemas acontecerem. Só que você imagina, quem que era doutor André Marques? Não era ninguém. Você tinha que se apresentar. Tinha que me apresentar. Fui resgatando alguns contatos do banco, aqueles amigos, aqueles colegas, que foram me oportunizando. André, realiza um trabalho aqui na minha empresa. O que você tem para oferecer? Né? E daí nasceu o escritório em São Paulo. Na Avenida Angélica, uma salinha modesta, pequenininha, mas iniciou ali a minha vida no escritório. Mas já era jurídica. O Teixeira e Marques? Não, ainda não, né? Não, era a Marques Advogados. Era uma sociedade ainda unipessoal, né? Era somente eu enquanto advogado. O Teixeira, vale explicar. Você quer que segure um pouquinho? Já pode soltar. O Teixeira é uma história muito engraçada, que é o meu atual sócio, Rodrigo Claudino Teixeira. E ele iniciou no escritório como meu cliente. Olha que legal. Como meu cliente. Bacana, mais uma história interessante. É uma história muito bacana, é um amigo fantástico. Ele hoje tem um escritório comigo, né? Ele é meu sócio, mas cuidando da região ali de Campinas, Americana. Então nós se dividimos logisticamente dessa forma. Então ele iniciou no escritório como um cliente, justamente um cliente que vinha de ter negócios, de ter restaurante, de ter loja, de ter empresa. Então veio com uma série de dores. Vamos juntos 1 ano, 2 anos, 3 anos, acho que foi mais ou menos esse tempo. Até que surgiu a ideia. Falei, poxa, Rodrigo, você é advogado, né? Vamos ampliar os nossos horizontes, vamos unir as forças, tal. A razão pelo qual estamos aí até hoje. Por isso, Luiz, Teixeira e Marques, advogados associados. Que estão em São Paulo, Atibaia, Campinas e Americana. Perfeito. Quer dizer, vocês estão, né, nesses 4 polos. Exatamente. Mas sempre direito empresarial? Hoje o escritório, né? Na medida que eu fui galgando alguns degraus nesse meio jurídico, foi me possibilitando aumentar as áreas de atuação. Né? Hoje o escritório é classificado como um escritório full service. Então eu tenho um time, um staff bem qualificado, que tem um trabalhista, tem um processualista, um especialista em direito de família, e assim sucessivamente. Eu atuo, principalmente as minhas especialidades estão vinculadas ao direito empresarial e tributário. Então é onde eu tenho essas especializações. E aí automaticamente foi me permitindo ter um atendimento mais amplo, né? Para justamente a empresa que
oportuniza que nós prestamos esse tipo de serviço, atendê-los em todas as áreas do direito. Em todas as áreas. Exato. E você tem clientes que utilizam várias áreas do direito? Eu diria que... Existem empresas que sim, né? Todas. Ou todas, né? Praticamente todas, porque os nichos hoje do escritório são prestadores de serviço, Sim. tecnologia, Restaurante. indústria, restaurantes, Restaurante, indústria. institutos de pesquisa, por exemplo, voltados ao direito eleitoral. Que interessante. Olha Que aí. esse instituto de pesquisa, ele acaba atuando em mercados abertos, varejo, atacado, fazendo pesquisas para o grande público, e quando vem o momento eleitoral, Nas eleições. acaba atendendo se concentrando esse nas nicho. eleições. Exato. Bacana. Então, temos processos hoje de direito eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo. E lojas grandes, que eu sei. Lojas aí só no grandes. pay-per-view, viu? Não dá pra falar o nome da loja. Só no pay-per-view. Tem Lojas operações grandes, interessantes. de... Área de combustível, por exemplo. Combustível. Postos de combustíveis. É bem eclético, eu diria. Então, claro, você tem alguns balizadores do direito que processo civil, direito civil é o maçante, vamos colocar assim, né? Sim. É amplo. Muito amplo. Mas é um desafio a cada dia. Eu brinco no escritório. Cada dia vai ter algum desafio novo e diferente. Sim, né? sim. É um aprendizado. Não é um repeteco. Não é um repeteco. São assuntos dos mais variados diversos, possíveis. né? Situações inusitadíssimas que eu nunca imaginei que dentro do escritório eu fosse passar. E tem áreas, nós já falamos isso aqui, que são, não é que são complicadas, mas são bem sensíveis. Porque é que nem o médico e o advogado. Você senta na frente do médico para falar, doutor, eu estou super bem, a minha família está ótima, eu estou feliz. Sempre problema. Você não senta na frente do advogado para falar, mas tá tudo certo na minha vida, acontece, ninguém me deve, eu não devo nada para ninguém, não matei ninguém também, tá tudo certo. Não é, né? Não é sempre assim, traz né? um problema, uma dor, e Exato. conta, confia. Isso aí eu acho que é o lance do estabelecimento de confiança entre médico e advogado precisa ser muito... aliás, isso é uma pergunta que me ocorreu de leigo, completamente leigo. O que acontece quando o cliente mente para o advogado? Muito Quer dizer, é uma burrice que não tem tamanho, né? Mas tudo bem. Eu digo assim... Mas acontece. Pode acontecer. Não sei se eu estou Doutor, falando uma pode- besteira muito grande. Isso pode acontecer. acontece. Doutor, pode acreditar em mim, mas não foi eu que... Não fui eu que bati o carro, foi aquela senhora lá que empurrou, ela entrou no meio Como é do que faz? caminho. Eu fiz uma brincadeira recente com um cliente, justamente nesse ponto. Aham. Ele foi fazendo uma narrativa, teve um entreveiro numa dispensa com um funcionário e infelizmente chegou a vias de fato. Né? Nossa. E a brincadeira foi a seguinte: primeiro, fui escutar a versão dele, que ele tinha a Sim. dizer, né? Mas é claro, daquele calor, naquele negócio. acontecimentos. Eu brinquei Sim. com ele. Você ficou com tanta raiva dele que você deu uma narigada na mão dele. É isso que eu tenho que te defender. É desse Eu tava jeito. com a mão aqui embaixo, eu abaixei e bati. Eu aproximei meu... Então, são coisas que, E ele claro, riu, acontece, ele riu, eu tô viajando. Não. E às vezes, como esse foi o caso, não é a versão, ele quer que eu, que sou o defensor dele, Conte aquela aí história. tem que acreditar nele. Afinal de contas, se eu não comprar a ideia dele, se eu não acreditar na ideia dele, quem é que vai Como é que acreditar? vai né? acreditar? Mas isso é bem comum. Muitos, não é nem proposital, mas o que eu percebo nesses anos. Algumas narrativas, algumas histórias, elas não trazem os detalhes que nós, Necessários, advogados, né? precisamos. sim. O narrador acha que aquilo é dispensável. Entendi. Não é tão importante, quando na verdade aquilo É, pode Mas ser é o mais decisivo. extremamente. importante. E quando vai desenrolando, a gente é surpreendido no meio de um processo, tá?
Tem alguns clientes que vão se identificar com as histórias que eu estou contando aqui, mas é sempre com muito carinho e muito amor. E certa feita também. Olha, você não pode colocar isso, você não pode publicar isso, você não pode publicar aquilo outro. O cliente falando para você? Eu falando para o cliente, orientando, né? Falo, olha, a gente está num processo duro de divórcio, de dissolução societária, então... Cuidado... o que você fala, não precisa mostrar nada do que você não seja. Sim. Fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E hoje, interessante, redes sociais, pessoal, isso aí está sendo... Nossa, está sendo um... É um fator isso que aí complica nós, advogados, porque você vem numa história... Vem numa narrativa. Processo não é foto, processo é um filme. Sim. Naquele que às vezes dura 2, 3, 4, 5, roteiro, 10 né? anos. É um roteiro. E no meio desse filme, você fez isso, o roteiro todo. Se o cliente não tiver em compasso, né? com o advogado, com o diretor, o diretor vou entrar na área de você, né? pode te colocar numa saia justa no processo. Isso é o comum. Ele faz um vídeo contrariando tudo que você escreveu lá. E aí? Toda a essência do processo. O cara contou pra mim que era pobre, agora ele tá fazendo um vídeo que comprou uma Mercedes. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, são coisas da modernidade que antes não tinha, né? Antes era o papel, o máximo que podia fazer, alguém fotografar, mandar revelar, torcer para ficar boa. Agora você tira a foto aqui, no segundo seguinte todo mundo viu. Exatamente. É complicado, isso é bem complicado. Essa cumplicidade, né, do cliente para com o advogado tem que ser muito grande, muito ampla, aberta. Não pode ter nenhum detalhe escapando. Às vezes é um detalhezinho que pode, de fato, ser um pouco embaraçoso para quem está contando. Né? E é legal, advocacia, eu sou apaixonado por advocacia, e um programa aqui até pouco, tá, Vila e Luiz? Eu acho que vocês vão ter que me convidar para outros programas. Eu já estou percebendo isso. É muito gostoso você não se focar só na parte técnica, na parte do direito. Quando você participa o teu cliente na narrativa dos fatos, fazendo aquilo interagir com a nossa legislação, com a lei, que ele vê a importância da... Olha, não sabia que... Então, isso vai refletir nessa lei. Exatamente. Isso é onde consegue se construir uma boa petição, uma boa relação entre cliente e advogado. Fazendo uma analogia com o médico, é a mesma coisa do médico. Você entrar num pronto-socorro, ele nem te olhar na cara, simplesmente te prescrever algo e te passar. Técnico. Exato. Técnico. Né? Ele foi cirúrgico, técnico. Nós, advogados, também poderíamos ser assim. A gente conhecemos o caso, vamos fazer isso. Mas eu acho que o que eu busco precisa de algo a mais. É isso. Um pouquinho um lado humano, humanitário, né? Que você compreenda as razões, né? Mesmo que você discorde das atitudes, não é mesmo? Tomadas pelo cliente, né? Em direito de família isso deve ser uma constância, né? De família deve ser... Direito societário. Eu brinco muito que direito societário é igual ao casamento, né? Então, às vezes os clientes que nos procuram, esse sócio aqui, ele fez isso, eu quero dissolver a sociedade. Né? Então, é um casamento. E a empresa é o filho, por exemplo. E tem consequências. Tem consequências. Né? Eu falei do médico, agora eu lembrei da seguinte situação, a questão da ética. Outro dia eu ainda comentei isso aí, a questão do médico plástico, cirurgião plástico. Até onde? Porque, a gente vê umas coisas legais e umas coisas mais legais, outras assim, né? Então aí você fica pensando, poxa, porque o médico, ele, como advogado, cobra para fazer um trabalho, que é o seu trabalho. Tem que cobrar, tá tudo certo. Só que assim, se você vê que aquilo não vai dar certo, vai dar ruim, ou não vai ficar bom, você faz pelo seu trabalho, sabendo que não vai ficar legal, porque eu acho que o advogado também tem isso, né? Você está vendo que, não vai dar certo. Tem. Você
tem toda a razão, Vila. Isso daí, no jargão, entre nós advogados, a gente fala que temos muito aventureiros. Então, seria uma aventura jurídica. Tá, entendi. Então, o não também deve ser dito para o cliente. Não vou fazer isso. Ou não vou fazer porque isso. Não dá. E o mais mágico, hoje eu dou tanta liberdade para os meus clientes, para os amigos, né, que estão no escritório, que eu debato muito as petições com eles. Né? Eu tenho esse hábito. E é natural eles voltarem e falar, olha, eu acho que tem que colocar isso, eu acho que tem que colocar aquilo outro, eu acho que tem que colocar assim. Faltou tal coisa. Eu acho bárbaro. Na cabeça dele, né? Alguns advogados acham um absurdo. Quer me ensinar a trabalhar? Eu acho que esse negócio, tá me ensinando a trabalhar, acho que ficou um pouco para trás. Também, né? Pelo menos é a minha opinião e minha forma de atuar. Né? Ele vai dar opinião. E eu acho que isso é extremamente importante. Afinal de contas... Pode ser saudável. E o direito é de quem? É do dele, né? Claro. Né? Eu preciso realmente esgotar ali todas as possibilidades para saber se realmente eu estou percorrendo o caminho certo. Voltando ao médico. Quantas e quantas vezes eu já fui ao médico? Aqui esse remédio eu não vou tomar não, eu vou tomar outro. Minha avó falou que é muito mais legal do que esse. Mas o profissional Você foi fazer o que lá? Exato. Não vai então. Não vai no médico. Não é? O profissional é ele. Nós entrevistamos um médico e o Luiz fez uma pergunta sobre a internet, lembra do Receita? Doutor Guilherme. Eu acredito que no direito deve ser assim também, né? Dr. Google. O Dr. Google. Já consultei todas as... Não, mas ó, toda a doutrina, né, do assunto. E aí assim deve acontecer, né? Acontece. Tem pessoas que já chegam com tudo pronto. Falando, já ganhei, tá? Fala assim, se você fizer assim, tá, eu já ganhei. Assina aí, põe uma B que o resto eu faço. Mas voltando à pergunta inicial do Luiz. Sim. Tecnologia. Tecnologia. Informação. Tem que saber conviver com isso. Não tem tem o que que saber fazer. conviver. Quem não conseguir conviver ou não souber, vai ficar olhando. Exatamente. Não tem o que fazer. Exatamente. E o peticionamento eletrônico mudou a dinâmica, né? Sim. Porque eu até falo, André, como todo mundo é cliente do direito, né? E recentemente eu entrei com 2 processos que deram certo relacionados ao direito de família. Eu achei de uma rapidez, assim, o andamento, né? Porque antes a gente estava acostumado com coisas muito lentas e tal, hoje né? é mais rápido. Então, assim, em alguns dias, os advogados que eu consultei, eles conseguiram montar a peça, protocolar, né? Tudo isso através de um computador, né? Então, assim, acho que as pessoas, não sei se todo mundo está consciente disso, né? Ô Luiz, essa evolução... Essa evolução, né? Da parte eletrônica... poderia aqui fazer um programa só disso, um episódio só disso, porque o que tem ajudado nós advogados e do outro lado os magistrados também, através de dados criptografados. Eu participei agora de um evento recente em Campos do Jordão, que é da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, a ASP, e tive a oportunidade de ouvir realmente alguns magistrados e a forma como eles têm usado essa tecnologia a favor deles na tomada de decisões. Exatamente. Né? E deixou um recado muito grande para a advocacia. Pelo menos eu interpretei dessa forma. Nós temos que realmente nos prepararmos para isso. A ponto de usar geolocalização numa reclamação trabalhista para saber se o funcionário estava em casa ou estava na academia. Puxa, olha que interessante. Isso é solicitado, é dado. Você utilizar os dados criptografados, por exemplo, do ponto eletrônico, que são aqueles códigos, aqueles que é indecifrável para nós, mas para quem é da tecnologia conhece. Então, a ponto de checar que um controle de ponto juntado foi adulterado. Olha, através dos dados que estavam ali atrás. O WhatsApp, por exemplo, existem plataformas hoje, nós utilizamos lá no escritório, em função disso,
para validar, é como se fosse uma autenticidade das conversas do WhatsApp. E não é a ata notarial, que está todo mundo acostumado, vai lá no cartório, pega um documento. Não é isso. É você ratificar os códigos criptografados, eles chamam de código hash, ou hash, alguma coisa do gênero. Enfim, olha o que a tecnologia produz para nós. Ou seja, isso é uma forma de dizer, essa mensagem aqui é de verdade. Está certificada, né? Criar, né? Uma fake. Você percebe? Então, isso é muito importante. Muito porque hoje, redes sociais, WhatsApp, toda essa tecnologia abarcada em celular tem sido utilizada. Os processos que tratam, né, de direitos individuais, um contra o outro, aquela coisa toda, fatalmente, em algum momento, vai ter uma produção de prova que seja o WhatsApp. Porque as conversas têm se dado dessa forma. Muita conversa por WhatsApp. Hoje, nós, voltando àquela questão da advocacia preventiva, em alguns clientes, eu tenho que justamente explicar e calibrar o uso da ferramenta WhatsApp, sob pena de trazer algum problema para a ação que você está desenvolvendo. Exato. Né? Ou algum problema, assumir um compromisso que não conseguiu fazer. Exatamente. Um comentário, uma promessa, né? O tempo, Luiz, prazo que ele disse para o cliente dele que ele não cumpriu, né? Tudo isso é prova contra ele, né? Ferramentas, por exemplo, que eu também uso lá no escritório, que é justamente degravar o áudio do WhatsApp. Eu já converto num texto para validar e deixar pronto para o uma ata daquela conversa, né? Eletrônica. Então, muito legal. A tecnologia está incrível. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Outro dia, esses dias eu vi um programa, a menina assinou um contrato sem saber, de financiamento de um carro que ela não sabia. O cara falou, eu vou fazer uma simulação, mas tem que ser pelo seu... Aí ela pegou, instalou o aplicativo, fez, aí ele fez a simulação, falou, a prestação é essa. Tá boa para a senhora? Ela falou, tá bom. Ela falou, então a senhora precisa olhar aqui e colocar. Ela olhou, colocou o dedo, falou, então eu vou pensar, depois eu trago. Ela não sabia. Virou um documento. Chegou o carnê na casa dela. Ela comprou o carro e não foi buscar, porque o cara não ligou. E aí o advogado estava explicando exatamente isso. Falou, hoje é complicadíssimo. Você colocar o dedo no celular ou o reconhecimento facial... Tá valendo, porque é a sua impressão digital. É uma assinatura que antes eu tinha que assinar. O cara pegava o cheque lá no banco, levantava a ficha, ia comparar a sua assinatura. Hoje, fiz muito isso. É ligeirinho. Você vem do banco, exatamente isso. E em Atibaia, o que fazemos hoje? Legal, ô Vila. O escritório. Atibaia, eu moro em Atibaia há 10 anos. Né? Mas... Antes da pandemia, o escritório, como eu disse, nasceu em São Paulo. Eu desenvolvia a minha atividade exclusivamente em São Paulo. Veio a pandemia, infelizmente, e aí a home office, aquela movimentação diferente e tal. Bom, comecei a ser morador de fato de Atibaia. Morador a ponto de frequentar a padaria, a farmácia, porque caso contrário... Era tudo São Paulo, eu só dormia em Atibaia. É a famosa cidade dormitório. Dormitório, sim. Vinha só para realmente morar, para dormir. Bom, e aí frequentando os estabelecimentos, conhecendo de fato as pessoas, o residente aqui de Atibaia, naturalmente apareceram oportunidades de, olha, um divórcio. Olha, André, você quer dar uma olhada nesse contrato? Olha, André, eu tenho essa empresa. Olha, André, já que você vem aqui no meu restaurante, você não quer dar uma olhada nisso? E aí, desse relacionamento, dessa convivência, começaram a nascer alguns contratos. E a minha vida profissional foi se amoldando um pouco mais aqui em Atibaia. Logicamente, em São Paulo ainda é a parte maior dos meus clientes, a atividade ela é mais forte em São Paulo, dado o tempo que eu estou lá, também é uma megalópole, então as oportunidades são diferentes. Mas eu tive que me dividir. Eu me vi obrigado a montar uma filial de escritório aqui em Atibaia. Né?
Eu estava ainda advogando já para esses clientes daqui, mas sem ter um escritório para atender. Ou eles iam em São Paulo, que ninguém vai daqui de Atibaia para São Paulo. Ou eu marcava em algum café, alguma coisa, enfim. Um café que até, inclusive... inclusive, meu amigo Vila. Exatamente. Que legal. Ele tem... rapaz, ele tem a paixão da minha vida, que eu chamo... Aliás, o meu celular, a agenda do meu celular, o nome dele está assim, André, pai da Pandora. Pai da Pandora. É uma... Como é que é a raça? Bernese. Uma Bernese maravilhosa. Ela em pé é um pouco maior do que eu. Eu já tenho 1,92 m, então você imagina o tamanho dela. É uma graça, e nós nos conhecemos justamente... Aliás, foi por causa porque uma hora que ele chegou, chamou a atenção. Eu sou apaixonado por cachorro. E aí já brincamos e tal, e aí foi justamente num café. Exatamente. Que foi isso. E hoje, podemos fazer merchan aqui, não? Tá autorizado. Pode? Acho que o Marcelinho autoriza. Marcelinho pode fazer? Pode. Então eu vou pôr aqui embaixo no GC o endereço, que vocês estão vendo aqui, o endereço do escritório e o contato do escritório. Então, bacana. E aí vamos continuar falando o que ele faz, né? Porque a gente começou a saber agora o que ele faz. Claro, só começamos agora, né? E aí, dessas oportunidades e indicações né? também, fui buscando fazer aquilo que eu já vinha praticando em São Paulo. Mostrar para o empresário, mostrar para as pessoas em si, que a advocacia, ela, se tratada como um seguro saúde, um seguro veicular, ela pode trazer benefícios, não só pode, como traz economia financeira. Sim. Ela diminui os prejuízos, porque você passa a andar na frente dos problemas. Você passa a antever prejuízos financeiros por conta de uma tomada de decisão errada, de uma venda mal feita, de uma promessa não cumprida. Sim. Então, eu vim trabalhando isso, eu vendo isso. Falei para o Vila no nosso pay-per-view. No nosso pay-per-view. Exatamente. Antes de ser um advogado, lembrando dos meus tempos áureos de banco, eu sou vendedor. Gerente de banco, eu vendia empréstimo, eu vendia conta, eu vendia cartão de crédito. Com muito orgulho. Vendia. Falei, quando ele falou de gerente de banco, eu falei, nossa, o que ele ouviu, não? Nossa, segura aí, tenta cobrir, segura mais um dia. Te confesso que eu não sou muito fã de banco. Hoje eu posso falar, tenho minha autonomia, eu tenho minha liberdade. Então, assim, não sou fã de banco, gosto das pessoas que estão lá, dos bancários, meus parceiros e amigos. Mas, como empresário do direito, eu sou obrigado a vender um serviço e entregar aquilo da forma como eu vendi. Sim. Então, eu vim trazendo essa ideia. Olha, talvez eu seja seu funcionário mais barato que te resolva mais problemas dentro da tua empresa, porque, eventualmente, o tamanho, o porte da empresa, ele contrate um escritório que não vai ter que pagar um 13º para o escritório e tudo mais, mas que está ali com ele no dia a dia. Isso é tão mágico, Luiz, mas isso é tão mágico que eu escuto assim, puxa, André, mas eu não tenho um problema. Todo contrato que eu vou fechar, eu falo, eu não enxergo, eu não tenho problema. Basta assinarmos o contrato, eu vou em loco. Os problemas vão aparecer. Estava tudo na gaveta. Todos os problemas estavam na gaveta, mas não tinha quem resolvesse. Aí sai, desde multa de trânsito, perdeu a CNH, o meu painel tá fora, eu tomei uma multa da prefeitura porque eu desenquadrei disso. Olha, eu tô com essa execução fiscal que estava lá guardada, mas não era problema porque ele não estava se preocupando em pagar. Sim. Porque, mas será que é devido? Mas será que é indevido? Vou deixar, ninguém tá me cobrando, deixa lá. Engavetou. Então, Daí, quando é muito mágico. Hoje, interessante. É tão confortável quando o cliente te liga para tomar uma decisão mais simples do mundo. André, eu estou comprando um carro, você acha que tá certo aqui? Você quer dar uma olhada antes? Você quer ver se o vendedor tá certo, se não tá errado? Você
participa da vida do cliente. Das conquistas dele, das frustrações também, né? Mas das conquistas é a coisa mais mágica. E dos problemas você tem que estar junto com ele. Sim, claro, né? sim, claro. Que problema, também não é só problema, né? Não! Tem alguns momentos onde uma empresa precisa que a compra, que uma decisão lá na frente equivocada, né? E que dê consequências. Exato. Né? A prevenção é mais barata? Com certeza. Área jurídica, é? Com certeza, Vila. Com certeza. Isso daí. Porque às vezes o pessoal pensa, não, mas agora aconteceu, espera que eu vou ligar para ver se eu resolvo. Ou eu já tenho isso contratado. É isso mesmo. Mais uma vez, fazendo uma analogia com os nossos amigos médicos, né? Prevenção da saúde. A resposta é essa. É a mesma coisa. Qual o prejuízo de você tratar uma doença já no estado mais avançado? Tanto no aspecto da saúde, o problema propriamente dito, quanto no aspecto financeiro. É totalmente diferente. Essa questão preventiva, se me permitam um espaço de 5 minutos para dar um exemplo. Fica à vontade. Posso citar mais de um, mas eu vou lembrar de um aqui que é muito emblemático. Em um momento específico, uma cliente resolveu montar uma empresa e não se preocupou com o registro da marca dessa empresa. E pôs um produto à venda no mercado, explorando marketing, explorando propaganda, fazendo contratos, realmente investindo um capital muito bom. A ideia é fantástica, maravilhosa, da área de bebidas. Tá? Sim. Legal. Colocou o projeto para andar, começou a andar, e-commerce, loja física, perfeito, vamos embora, né? Vamos vender. Foi quando eu cheguei na vida dela e, poxa, André, nós crescemos um pouquinho, tal fulano te indicou e que a gente queria realmente essa solução. Achamos pertinente. Legal. Primeira coisa que eu fui olhar foi justamente a questão da marca. Não tinha. O registro. Não tinha. Que foi o tema do seu artigo no Jornal Tibaense. Perfeito, Luiz. Registro de marca. Perfeito. Então isso é muito simbólico no quesito prevenção. Seria a mesma coisa de você montar uma sociedade, ter com o teu sócio, não saber quem ele é, como ele é, colocar no papel, você casou sem saber quem é, casar no escuro. Então a ideia é justamente, vamos ver aqui, qual é a vontade de você? A vontade é essa, a sociedade tem que ser assim, a empresa vai ter que nascer desse jeito, vai ter que vender isso, mas vamos ver se pode? Vamos ver se isso é o momento, se não é? Né? Entendi. Então, automaticamente vai trazer uma ausência de prejuízo futuro, ela não vai ter um prejuízo futuro, compartilha risco, que eu falei há pouco aqui. Compartilhamento de risco. Às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes que envolvam risco, mas sempre mostrando, olha, o risco está aqui. Nunca Pé no chão. No escuro. Pé no chão. Sim. Eu acho que a atividade empresarial dessa forma, ela se desenvolve de uma forma muito mais segura, mais saudável, mais segura, mais dá para prever acontecimentos, ocorrências. Exatamente. Então, essa é a ideia. Eu visito, eu gosto de entender o que o meu cliente faz na sua essência. É uma indústria de plástico filme, então eu quero saber como é que é. Quero entender como é que funciona. Como é que funciona, que máquina que utiliza, Eu ando eu pareço um caixeiro viajante, viu? Mas isso é coisa de quem gosta, né? Eu pareço um caixeiro viajante. Quem ama a própria profissão, age assim. O meu carro, quem me conhece, sabe que no banco de trás é um escritório. Então tem notebook, tem papel, tem tudo, porque... Você pode montar uma peça ali no estacionamento do cliente. Exato. E é gostoso. Eu atendo um cliente em Porto Alegre, é advogado, mas ele tem loja de vestuário, né? Uma rede de loja popular. Eu faço questão de ir lá. Faço questão de entender o mercado, como é que é. E olha como facilita. André, teve um problema aqui na loja, teve um vazamento. Sabe ali, atrás do estoque? Você viu, né? Você esteve na loja, você sabe onde que está da porta. Sei onde que é. Né? Então isso é importante. Muito importante. Isso eu aprendi, já fiz um vídeo. O cliente se sente amparado, né? Exato.
Essa questão da visita, Vila, eu aprendi no banco. Ah, O banco foi essa escola, o banco ensinava, ó, visita teu cliente, visita teu cliente. Eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais, que inclusive eu agradeci uma gestora que eu tive, que foi muito importante na minha vida de banco, que ela me trouxe essa noção exata do que ela me moldou como gerente. Né? Que é a Alessandra de Souza, beijo, enorme. Legal. Ela trouxe essa cultura para mim. Eu estava naquele momento ainda garotão, né, querendo, vamos, barzinho e tal, ó, vem cá, é isso, ela realmente me ensinou a trabalhar na área comercial. Né? Que legal. E eu trago isso, tenho um roteiro de visitas, eu, na melhor forma possível, tento não passar mais de 60 dias sem visitar meu cliente. O seu cliente. Que bacana, muito interessante isso. Porque às vezes a gente tem a imagem do advogado assim, ele está no escritório e ele vai de vez em quando ele vai ao fórum, né? Não é mesmo? Porque agora ele não precisa nem ir ao fórum, né? O fórum agora é vazio. É vazio, né? As audiências de forma virtual. Eu ia perguntar das audiências hoje todas virtual. Não 100%. Tá. A ideia é até que haja um retorno do presencial. Eu até gosto da tecnologia. Eu acabo não atuando tanto nas audiências criminais, tá? Mas tem virtual. Tem virtual. Vejo colegas fazendo essas audiências de modo virtual. Ajuda muito, porque semana que vem, um exemplo, no mesmo dia 3 audiências. Lugares distantes. Como é que você faz? Uma é presencial, né? Que por coincidência é aqui em Atibaia. As outras 2, telepresencial. Então eu consigo administrar... Num dia só, numa tarde, num outro momento não daria. Não daria. Se fosse tudo presencial... Isso também trouxe uma velocidade enorme, né? Enorme para a operação do direito. O que a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe um legado positivo em alguns aspectos de atendimento. Tá? As reuniões virtuais, inclusive a que eu fiz com você, Vila. Sim. Elas trouxeram maior também dinâmica, eficiência. Sem dúvida. Eu não lembro de ter feito nenhuma virtual antes da pandemia. Sim. Não me recordo. Depois disso, depois todo mundo se preocupou, uma câmera legal, um dispositivo, um microfone, alguma coisa, para justamente atender de forma melhor o cliente. Gosto. Ainda bem que chegou isso. Do presencial. Gosto. Muita coisa resolve-se pelo pela vídeo e tal, mas essa questão do papo, do café, é importantíssimo. Ainda você bem que entendeu, funciona. Antes tarde do que mais tarde. Com certeza. E além disso que você observou, André, que outras consequências a Covid, a pandemia, teve para o direito brasileiro? Né? Nossa, muitas. Muitas, né? Muitas evoluções no tocante até mesmo à interpretação do direito. Posso dar vários exemplos aqui para vocês, tá? Mas muito se discutiu contratos. Então, dentro dos segmentos que eu tenho lá no escritório, lojas dentro de shopping center e construtoras, que é onde eu me lembro aqui de cara algumas discussões. Obras que foram contratadas no mês de março, por exemplo, 2020, que o contratante cancelou a execução da obra, falando, olha, não dá para fazer a obra. E foi iniciada ali um ano depois. Só que o preço do cimento, do ferro, do tijolo... Subiu, né? Nossa. Como é que fica, né? Sobrou. Cumpre o contrato naquele preço, mas o contratado não tinha comprado estoque. Ele deixou para comprar ali. Então, esses foram os desafios de discutir os desequilíbrios contratuais. Principalmente. Porque o direito evoluiu a ponto de ser utilizado muitos princípios. Princípio do equilíbrio processual, princípio econômico, princípio da boa-fé. São pontos importantes que nota-se que o judiciário brasileiro começou realmente a utilizar, a pôr uma lupa, a usar esses princípios tão importantes para regular contratos e as relações. Então o Covid forçou isso daí. Um aluguel, os reajustes de aluguel,
Os restaurantes que eu também, citei há pouco ficaram sim. fechados. Sim. Poxa, como é que ele Como é que consegue? o cara vai pagar o aluguel? Claro, É verdade. grandes redes ainda tem o Consegue. caixa, consegue operar banco, mas e o pequeno empresário? Sabe o que eu pensei em shopping? Foi a E discussão. o pessoal foi que grande. loca? Claro, Loja? foi a discussão. Foi a discussão. A proibição de reajustar o aluguel, falou, não, o administrador do shopping não pode aumentar o aluguel. Então, isso teve de enxurrada no judiciário, essas discussões. Que interessante. De enxurrada. Mas mais uma coisa que modernizou. Bacana. Mais princípios que vieram a nortear as relações. Nortear, né? E para quem lida com contrato, que é o que a gente mexe muito também lá no escritório, é uma das minhas paixões também. O contrato tem uma importância absurda. Ah, Sem total, dúvida, Né? E assim, você contemplar no contrato toda Os a relação, interesses, é os difícil. prazos, né? E não é copiar Os do Google. valores. Não é Não copiar, é copiar do do Google. Google. É Muitos- construir, É né? construir. Com o cliente, Construir. né? Os modelos que a gente tem na internet e tal Ajudam, né? ajudam, mas você tem que personalizar aquela situação. Porque cada caso é um caso. Óbvio. situação. E depois aquela história, enquanto o contrato está na gaveta, tá tudo lindo, né? Tá tudo Eu esqueci nem sei o que está escrito lá, porque tá tudo bem entre nós. sim. A hora que dá um pipoco, Sim. a primeira coisa, você corre aonde? Peraí, mas era eu que eu ganhava 52%. Deixa eu olhar no contrato. No contrato não tá. Não Aí, tá, né? É aí que tá, Exato. né? Cresceu também a atuação de mediação conciliatória para Eu nós tava me lembrando do advogados. Sejusc, né? Isso. Que nós temos o nosso amigo aqui em comum, que é o Dr. Dr. Rogério, né? que é... Que juiz. sempre fala do... E que legal você ter trazido esse tema. Conheço, Sim, doutor Deco. Rogério. Conhece? Conheço. A filosofia, pelo menos a forma que eu tenho, mediação, sempre né? falo para os meus parceiros, para o meu time. Antes de judicializar, vamos esgotar todas as possibilidades para termos a certeza de que a solução de judicializar a demanda é a mais adequada. Sim. Para não se ter dúvida lá na frente. Será que se eu tivesse feito mais 1, 2, 3 reuniões? Será que se eu tivesse feito uma proposta? Será que se eu tivesse conversado? Muito importante Né? isso. Então isso tem crescido. Sim. Isso é uma forma inteligente, ao meu ver, Sim. de usar o direito. Sim. Porque a advocacia Mas tradicionalmente era litígio, era né? processo. Não, vamos bater lá no judiciário, É não briga. quero nem sair, briga. Era processo. Era aquele modelo que o advogado sentava na sua mesa e falava, se tem processo, eu vou falar, se não tem processo, eu vou falar. Não é? E agora Exatamente. não, agora eu participo de reuniões de condomínio, Condomínio vamos tem briga de dado- família. Nossa, condomínio, meu Nossa, Deus. condomínio é uma história, né? Olha, a obra tá ruim, vamos lá. Não, vamos lá então na tua obra, vamos checar o que está acontecendo, o que tá acontecendo. vamos falar com o teu vizinho, vamos falar com a tua empresa. Né? Então, o advogado moderno tem que ser participativo. Claro, é um teste de nervos. Você imagina Sem que dúvida. o decorrer do dia ele é recheado de problemas e mais para fora os teus, né? Sim. Porque eu também tenho Os a teus? reforma que deu errado, o carro que quebrou, também tenho. Os teus não tem em conta. Então a gente busca dessa forma. Sim. Né? muito Pelo legal. menos eu entendo que seja mais um item moderno. Aliás, ele foi citado. Ele Eu foi vou mandar citado, recado né? para ele. Nessa câmera aqui, o Marcelinho, nessa daqui. Doutor Rogério, o senhor já foi convidado para vir aqui Já, tocar viola com a inúmeras gente. vezes, Porque né? eu sei que ele toca viola. Essa É eu não violeiro sabia. dos bons, E aí ele falou que eu ia afinando antes dele chegar. Faz quanto Mas, tempo, Luiz? nossa, 3? tem uns meses aí, hein? Não mais, uns Um 8, ano. Um ano. Que vai. nós convidamos, a viola tá afinada, eu já afinei, tá prontinha. É só vir aqui e tocar. Feito, doutor Rogério, um abração para o senhor, estamos com saudade, né, Luiz? Com saudade É isso sempre. aí. Mas, André, tem um assunto que eu não posso. O Marcelinho já levantou a bandeira dos 50 minutos. Medo, mas Ontem já? nós, ontem pois nós é. saímos aqui escoltado, né? Escoltado pelo segurança, porque ele queria bater te na chamou gente. na segurança. Nossa senhora, verdade. Acho que eles falam muito, hein? Ontem o assunto não acabava, né, Luiz? O assunto não acabava e cada vez mais interessante a conversa. Mas, assim, tem um assunto que, assim, eu diria para você que tem até uma motivação familiar e pessoal.
a síndrome de burnout. Nossa. Você tem clientes que sofreram ou aliás, que estão sofrendo? Que movimentação que se tem na vida social das pessoas. Isso tem crescido exponencialmente. Tá? Quantidade de informação rápida. É muita informação, é muita exigência para o funcionário, né? Do executivo também. Exatamente. Né? É a velocidade, eficiência. Não pode errar. Não pode errar. Então, tem que produzir muito, é tudo para ontem. Né? Exatamente. Então, é uma realidade que nós, gestores, no meu caso, que tem um time ali, tenho que ter a preocupação com eles. Tá? Na prática, eu já tive problema com isso. Com funcionário? Com funcionário. Seu escritório? E eu posso confidenciar aqui para vocês que esse papo é bem produtivo. Uhum. Eu já tive feedback de colaborador falando, pega mais leve, você vai adoentar a tua equipe. A tua equipe. Nossa. Para você ter uma noção de como... E aí eu tive que também procurar ajuda. Eu falei, pô, pera lá. Então vamos procurar juntos. Vamos procurar uma solução, vamos né? Procurar juntos, exatamente. Mas esse nível de estresse, de formação, de exigência, né? Falamos há pouco do WhatsApp, aquilo gera uma ansiedade, pelo menos em mim, assim, astronômica. Uhum. Parece que aquilo não tem fim. Por um Você lado... responde um, chega outro, aí você... Eu falo assim, poxa, que bom que eu estou sendo demandado. Sim. Mas gerir aquilo ali... É complicado. É complicado. É complicado. É uma tecnologia, uma ferramenta, mas naturalmente traz alguns efeitos colaterais. Use com moderação. Use com moderação. Não consegue. Meu pai consegue. Meu pai... Seu pai consegue? Meu pai eu ligo para... É só ele e minha mãe. Moram em Campinas, já tem idade, meu pai tem 84, minha mãe 83, e tem o celular. Só que assim, o celular, ele fica... Às vezes eles põem no guarda-roupa, na gaveta, e aí eu tô aqui em Atibaia, aí eu ligo, e não acontece nada, não tem como falar com eles. Aí um dia eu falei para ele, escuta, é o seguinte, eu escrevo no Zap, eu ligo, não atende, o que acontece? Aí ele virou para mim e falou assim, mas quando eu tinha telefone fixo e eu não estava em casa, como é que você fazia? Você não ligava de novo? Então, é a forma de ver, que assim, eu não consigo ter esse... Eu já estou em pânico, Marcelo fez sinal de 50 minutos, como é que eu estou há 50 minutos sem falar com nenhum cliente? Eu já estou doido. Mas André, eu queria perguntar... Não, eu só queria perguntar uma coisa que eu vi na sua página do Instagram, um tema que é o seguinte, eu não sei se eu arrisco falar essa palavra, prazo prescricional do cheque. Eu falei, esse assunto, o que é isso? E eu acho que esse assunto me interessa, como interessa os nossos... É uma palavra legal para colocar na forca. Como é que mesmo? Prescricional. Prescricional. Chique no último. Ele tem um viés técnico, mas a gente consegue naturalmente desvendar, descomplicar essa questão da parte técnica. Né? A parte do cheque, o cheque em si, ele está abarcada no direito empresarial, né? Ele é um título de crédito. E nós temos várias experiências, quando eu digo nós, é a nossa sociedade mesmo, com o cheque, né? A gente foi abrasileirando a ponto de colocar um cheque bom para... bom para. Né? Pré-datado, segura aí e tal. Isso, na lei do cheque, isso daí não tem, né? O cheque é à vista. Peguei, apresento ao banco e resolvo. Né? Mas, mais uma evolução do direito, foi admitida a questão do cheque pré-datado. Só que ainda assim, ele tem um prazo para ser apresentado no banco. Né? É um documento para o banco fazer o pagamento daquele cheque. Né? Tem um prazo para você levar lá e falar, banco, pague esse cheque. Automaticamente isso muda muito no meio jurídico, na velocidade de uma ação, na forma de cobrar. Voltando à questão do preventivo, um cliente aqui de Atibaia me trouxe essa semana uma situação do cheque, por isso vem a calhar com essa questão da prescrição. André, recebi os cheques aqui,
apresentei ao banco, não teve fundos, né? Quero cobrar. Então, vamos executar. Vamos executar o cheque. É o que todo mundo fala, vamos executar. Não está errado, mas tem que respeitar o prazo prescricional. Existe um prazo. Se prescrever? Se prescrever, o que vai acontecer com esse documento? Você não vai mais executar. E executar é quando cai na mão do nosso amigo Dr. Rogério, ele fala, pague a dívida, pague esse cheque. Sim. Se passou o prazo de prescrição, você já vai ter que contar uma história, vai ter que contar o porquê, vai ter que provar que aquilo é aquilo. Já mudando... Já dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Nota-se, então, a importância do direito, mais uma vez, preventivo. Se você tem um departamento jurídico, é na hora. Já está ali sendo ajustado, notificado. Tem um programa, né? Tem uma notificação, uma cartinha. Exato. Né? Então, essa prescrição, Luiz, tem a ver com isso. Ele perde a executividade do cheque, né? Ele deixa de ser um título executivo pronto para ser recebido, né? Você vai ter que mudar o tipo de ação e tudo mais. E André, eu acho que relacionado com isso, o direito do consumidor, que foi tão falado, e parece que nós estamos vivendo um tempo diferente. O consumidor acho que amadureceu e as empresas também, né, Vila? Sim. Assim, como você avalia nesse momento, assim? Muito. Novamente, a questão da informação contempla justamente a tua fala, Luiz, porque décadas passadas, os consumidores, eles praticamente se amoldavam aquilo que o comércio, de modo geral, oferecia e, olha, é isso, o prestador de serviço, é isso e acabou. Né? Acabou. O Código do Consumidor, ele realmente trouxe ao consumidor uma condição diferente, uma condição de exigir que aquilo que você está comprando, aquilo que você está contratando, seja entregue da forma adequada, da forma como foi divulgada num artigo publicitário, numa propaganda, com preço daquele jeito, com a cor daquela forma. É importante que isso aconteça, né? Então, acho que a evolução nas relações de consumo também melhoraram exponencialmente, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele não é tão velho, né? E também não é tão novo. Também não, Mas o que eu atribuo é a informação que isso vem sendo veiculada. Né? Posso dar vários exemplos. Um exemplo que a gente aprende um pouco na faculdade. Por exemplo, eu atendo uma rede de estacionamento lá em São Paulo. Então a preocupação com tecnologia ela é muito grande com relação a câmeras, com relação a quando encostam o carro, vem aquele manobrista que fica levantando a mão, apontando para a câmera. Aquilo é para resguardar o comerciante, o empresário. Porque se ele não tem aquilo, ele leva o carro lá para dentro e volta com alguma avaria, perdeu, o cliente fala, subtraíram um óculos de dentro do carro. Mas ele vira o ticket e fala, mas eu não tenho responsabilidade, não nos responsabilizamos. Está escrito ali. Aquilo é mentira. Aquilo não pode. É responsabilidade da empresa. É responsabilidade da guarda do veículo. Se você deixou lá. Mas isso no passado... Não tinha como... Não tinha essas informações, essas trocas. Né? Assim, era ainda algo muito técnico. Que precisava, de fato, um advogado. Hoje não. Hoje o próprio consumidor fala, não é assim não. Sim. Aí ele até complementa chamando o advogado, mas aquele primeiro embate, aquela primeira informação, ele tem isso daí na mão. E o comércio eletrônico, como é que você está vendo? Está causando muito problema? O comércio eletrônico, eu diria que o comércio em si, não. É um crescimento natural, é uma evolução natural do consumo. O problema são as fraudes, os hackers. Acho que isso é um problema muito sério que nós temos. E mundial, né? E mundial, na verdade. Quem mexe com a parte tecnológica, de fato, tem algumas responsabilidades. Veio a LGPD para proteger dados, mas ainda assim não tem uma fiscalização tão firme em relação a isso. A lei tem, mas não tem quem fiscalize. É que o pessoal também tem um alcance que não é total. Você vê a Deep Web. A Deep Web é muito maior do que a gente vê de maneira natural.
E aí o que acontece? O que você vê aqui, você vê. O que está lá embaixo Você é não mais tá complicado, vendo, né? E normalmente o pessoal usa esse caminho, essa fatia que está embaixo da água para trabalhar. Subterrânea, Exatamente. né? Acho que aqui todos nós recebemos diariamente alguma tentativa de Ofertas fraude. e mil Oferta. coisas, né? Você está devendo em lugar que você nunca comprou. É Usa esse código de barras que eu vou te dar mais desconto. Né? Então isso é uma movimentação diária. Quem não recebe e-mail, seus pontos do cartão estão sendo expirados. Boleto! O pessoal recebe boleto em casa. Falso. Boleto direto, Exato, falso. exato. E aí, Então, a pessoa que não é da área, né? Que nem eu falo de novo, pessoa de idade recebe lá, Nossa, clica aqui, pessoa. clica para ver o que é. E aí, curiosidade, usam papel timbrado, logotipo da polícia. Clique aqui que você recebeu uma intimação. Aí você vai ver o endereço, te leva para outro lugar. Aí já viu. Então, Já se perdeu. esse é um trabalho que, mais uma vez, trabalho de conscientização. Em algumas empresas das quais eu atuo, por exemplo, Luiz, eu procuro relacionar isso com algumas palestras, alguns workshops, Também, né? sabe? Algumas situações que você consegue disseminar isso para todos. Sim. Não clica aqui, não faça isso. Sim. Principalmente que ele está usando maquinário, toda a tecnologia de dentro de uma empresa. De dentro, Né? Então, Tá aí o preventivo de novo. mais uma vez, você percebe? vez, O escritório de Atibaia está firme e forte no preventivo também. Firme e além forte. de todas as áreas. Desde maio de 2023, desse ano. Sim. É uma estrutura bacana, carinhosa, aconchegante. Legal. Que eu busco aqui na região Bragantina desempenhar aquilo que eu venho fazendo em São Paulo. Em São Paulo. Justamente pelo amor e carinho da cidade que eu resido hoje. Sim, Da cidade que eu moro, uma cidade agradável, gostosa. E então eu falei, poxa, tem espaço. Né? É lógico que a gente fala muito de empresa, mas também tem o cliente, pessoa física, aquele que quer se divorciar, vai ser atendido também da mesma forma, com o mesmo esmero, com o mesmo carinho. Né? Sabe que eu convidei ele para vir aqui e trazer clientes dele Sim. para falar Boa. sobre um assunto. Que tal? Ótimo. Boa, Vilar. Faremos Legal. isso, Luiz. É um compromisso meu Legal. com vocês. Maravilha. Faço questão. Vai ser um Tenho prazer. certeza que vai ter a aceitação por parte deles. São empresários fantásticos, são pessoas maravilhosas que vão trazer um bate-papo gostoso aqui Vão para nós. agregar. Vão agregar. A única que eu não vou conseguir trazer é a Pandora. Eu posso Mas trazer. eu não participo, eu fico com ela. Eu fico com ela Luiz. fora do estúdio. Se vocês permitirem. Aliás, pode deixar ela aqui, ela é tão isso, Ela boazinha. podia Sim. ficar aqui, então, né? Ela fica de boa Mas ó, aqui. não desconsidera a outra, eu tenho duas, tem a Mel, uma Mel bulldogzinha, pelo também, amor de Deus, é, vai causar ciúme na hora que elas verdade. verem o programa. Puxa, verdade. eu esqueci da Mel. Olha, tem a Mel também. Não, eu acho que o cenário, né, ganharia Você já demais pensou? com... Que legal! A Pandora e a Nossa, Mel. espetacular. Ela essa passa ideia. boa. alguns momentos comigo no escritório, viu? E ela fica quietinha, de boa. É, mansinha, tranquila. A especialidade Ainda bem, dela... Luiz, porque o tamanho dela, se ela fosse brava. E você sabe que ela se especializou em direito animal. Em direito Ah, que legal! Ela se especializou, ela luta pelos direitos, ela tem acesso à grande Luísa Mel. Tá? E aqui em Atibaia, ela é amiga do Rodrigo Parras, que Do também Rodrigo, defende a mesma Rodrigo causa. Um Parras. abraço, Rodrigão. Fica com Deus. Como é que, quantos anos ela tem, a Pandora? 4, E a Mel? 5. A Mel é mais velha. A Mel é mais velha. Então, quando a Pandora veio pequenininha, Pequenininha. ela era do tamanho da Mel. Ela era menor que a Mel. Nossa, Tenho então a vídeos, Mel deve ter tenho assustado. vídeos Cresceu muito, que a Mel né? mordia a orelha dela e ia arrastando ela assim, ó. Nossa! E eu falava, vai crescer, vai crescer. Vai crescer, ela vai te engolir. Vai. 55 quilos hoje. 55 quilos. Só isso. Olha, mas é uma graça. Que Gente, eu legal. sou apaixonado. Eu Que desço legal. a rua assim, quando ele tá subindo, eu saio gritando. É verdade. É uma graça. É uma Muito graça. bacana. Então é isso. Mais alguma coisa, Luiz? Olha, teria sim, mas eu acho que eu não quero criar De novo, um isso aí, problema com escoltado o aqui, nosso não, né? amigo Marcelinho Verde, né? Então fica o convite para você trazer o cliente que você achar que deve, ou todos, se é que a gente vai ter tempo para gravar todos eles. Vamos tentar. Eu Vamos deixei tentar, aqui no né? link, tem os contatos aqui no link do escritório.
para quem quiser entrar em contato. E a câmera está aqui. Você, por favor, faça o encerramento da forma que você achar melhor. E não esqueça, o espaço está à disposição. Muito obrigado mais uma vez, Vila, Luiz. Uma honra, uma satisfação ter esse espaço, participar desse bate-papo leve, gostoso, apesar de ser um papo de direito, a gente consegue... Mas é isso que é legal. Ter leveza. É essa que é a ideia, né? É ter essa leveza. Essa leveza é que eu procuro levar para as pessoas aqui de Atibaia, da região Bragantina. Fica o convite de me visitarem lá no escritório, de me seguirem nas redes sociais. Faço sempre um conteúdo bacana, um conteúdo mais didático, mais endereçado a você que não é advogado. Meu propósito não é trazer um conteúdo pesado e técnico. Isso eu faço entre os meus amigos advogados. A gente vara à noite e vai debatendo e construindo ideias. Mas é trazer para você uma forma mais descomplicada do direito, revelando, né, desmistificando algumas coisas do que é o que não é. Traduzindo. Então, exato, deixa leve. Legal. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, a você que me assiste e a vocês dois que me acolheram também. Obrigado. Nós que agradecemos. E aí, gente, foi mais um. Falou? A gente fala de política, fala de direito, fala de saúde, fala... Fofoca a gente não fala. Não tem... Só no pay-per-view. É isso aí, gente. Obrigado Marcelinho, que está deixando a gente bonito lá do outro lado sempre. Agora ele vai correr atrás da gente, mas não tem problema. Não tem problema. Esse aí é outro problema. Falou? Tchau! Fui!